Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês um assunto muito delicado e polêmico que foi notícia hoje não só no Brasil como no mundo. E diz respeito ao fato de um dos mais famosos líderes espirituais do mundo, o Dalai Lama, ter pedido durante uma cerimônia budista na Índia para uma criança chupar sua língua, para um menino chupar sua língua. Esse fato aconteceu na presença de outras pessoas que estavam nesse templo budista. E daí a pergunta: mas Juliana, não foi somente uma brincadeira? Isso não é uma fake news? Não é fake news. Inclusive, nós temos já uma nota de pedido de desculpas do Dalai Lama e não podemos categorizar como apenas uma brincadeira, que inclusive foi essa manifestação do Dalai Lama, que ele é muito brincalhão e que não passava disso. Agora eu vou explicar para vocês por que isso não é somente uma brincadeira e por que isso merece uma atenção nossa da sociedade, que prezamos pela proteção das nossas crianças e nossos adolescentes. Antes de mais nada, é bom esclarecer que eu não tenho nenhuma intenção de crítica religiosa. Aqui, minhas considerações, ponderações, é como uma professora de direito penal e como uma palestrante e estudiosa de temas que envolvem a proteção de crianças e adolescentes. Nós vivemos uma epidemia silenciosa de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, a cada hora, 6 crianças ou adolescentes sofrem violência sexual. Esse número fica mais assustador quando constatamos que somente 20% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades. Com isso, nós deduzimos que a cada hora 5 vezes mais crianças e adolescentes sofrem abuso sexual. E por que esses números são subnotificados? Por que essas denúncias não chegam às autoridades? Infelizmente, porque a maior parte dos abusos acontecem dentro de casa. E isso dificulta, sem dúvida nenhuma, que a criança, que o adolescente consiga denunciar e que até mesmo pessoas desconfiem desse acontecimento. Quando não se trata de pessoas da mesma casa, que convivem com a criança sob o mesmo teto, nós temos um outro problema que aqui mostra a preocupação em relação a fatos como esse que aconteceu com o Dalai Lama. Os outros números que são altos de violência acontecem envolvendo pessoas que a criança conhecia, que tinham algum tipo de afeto ou algum tipo de respeito ou submissão, como pode ser um professor e um líder espiritual. Um fato como esse, em que um líder espiritual banaliza um ato de conotação sexual, sem dúvida nenhuma, porque ele é um ato libidinoso, o ato de chupar, de pedir para que uma criança chupe a sua língua, ele dificulta ainda mais a nossa missão de esclarecer para as crianças, para os adolescentes, quais são os limites que elas devem ter em relação à proteção do seu corpo, em relação à sua dignidade sexual, ao seu desenvolvimento sexual saudável. Muitas vezes essa criança não consegue visualizar qual é esse limite. Por isso a importância da família sempre dar esclarecimento, prezar pela educação sexual, sempre, obviamente, dentro da medida da idade que aquela criança comporta a informação. E esse tipo de informação, se vocês quiserem, tem no Instituto Liberta, e sempre muito detalhado qual seria a melhor forma de orientação. Nós temos vários livros trazendo esse tipo de orientação. E a escola, ela entra, sem dúvida nenhuma, como um espaço de muita proteção. A escola, ela tem esse espaço de proteção a partir do momento em que ela leva a educação sexual, que deve realmente ser cada vez mais aí difundida, aumentada, e também o profissional da educação que sempre tem esse olhar para a diferença de eventuais mudanças no comportamento dessa criança ou adolescente. E esse pode ser o canal que muitas vezes a família não percebe.
Juliana, mas por que a gente precisa se preocupar tanto com fatores como esse se o Código Penal prevê o crime de estupro de vulnerável, com uma pena alta, é um crime hediondo? De fato, é verdade. Lá o Código Penal, aqui no Brasil, ele prevê como estupro de vulnerável, no artigo 217-A, a conduta de manter conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Lembrando que no Brasil, a pessoa que tem menos de 12 anos é criança e a pessoa que tem de 12 e menos de 18 é adolescente. Então, a pessoa menor de 14 anos, ela até 12 é criança e depois, nesse estágio, ela é adolescente. E que elas têm essa atenção especial no crime de estupro de vulnerável. E o importante ainda é nós ressaltarmos que esse crime não precisa ter violência, não precisa ter grave ameaça, logo, mesmo naqueles casos em que a criança aceita aquele ato, existe o crime mesmo assim. Porque a proteção aqui é integral, pensando nessa vulnerabilidade e nessa dificuldade de resistência que essa pessoa menor de 14 anos tem. Mas não adianta nós termos no Código Penal um crime, porque claro que esse crime, ele entra e deve ser aplicado para punir, mas o fato já aconteceu. Aquela criança já sofreu todas as máculas de um crime tão cruel que é a violência sexual. Nós queremos o quê? Não só punição. O que nós prezamos numa sociedade protetora é que essa criança não seja violentada, que ela seja protegida. E como os números da violência sexual irão reduzir? Com esta ideia de quanto mais informação deve ser trazida para a sociedade, levada à criança, e cada vez mais podarmos esse tipo de banalização de condutas como essa. Chupar a língua, pedir para uma criança chupar a língua, é um ato aviltante, é um ato que tem conotação sexual e que aqui no Brasil seria considerado como estupro de vulnerável. Bom, feitas essas considerações, e eu abro aqui espaço para perguntas se vocês quiserem, mas lembre-se, se você sabe, se você desconfia de alguma criança ou adolescente que sofra ou tenha sofrido violência sexual, Disque 100, denuncie. A denúncia ainda é um meio eficaz para evitar que essa criança continue sofrendo violência. Mesmo porque as pesquisas mostram que geralmente um molestador não para nessa primeira. Eles continuam violentando essa criança, esse adolescente, muitas vezes por meses consecutivos. Por isso a importância da sociedade em fiscalizar, em denunciar. Por isso, o meu repúdio para atitudes como essa do Dalai Lama. E nós precisamos nos conscientizar que não é somente uma brincadeira. Isso é grave, é aviltante e ofende o direito da criança e do adolescente. Por isso, Disque 100, denuncie. Até o próximo vídeo.